A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar aí o quarto trimestre de 2022. Antes de iniciarmos, quero agradecer a todos que curtiram, que compartilharam, que comentaram as lições do terceiro trimestre. Peço que vocês continuem, pode compartilhar, pode comentar, fico muito feliz, viu? Deus abençoe vocês que têm nos seguido. E agora, nesse quarto trimestre, nós vamos estudar a revista aqui dos pré-adolescentes, o seguinte tema: Sábios conselhos de provérbios para o pré-adolescente cristão. E antes de entrarmos na lição 1, vamos falar um pouquinho sobre provérbios, né? O que são provérbios? Provérbios e ditados populares são frases curtas que têm a função social de aconselhar e advertir, ao mesmo tempo que transmite ensinamentos. De tradição oral e presente no cotidiano, provérbios e ditados fazem parte da cultura popular. Eles surgem das interações cotidianas e são transmitidos oralmente entre gerações. Então a gente tem que tomar cuidado. Alguns provérbios, alguns ditados populares, né, que as pessoas falam, às vezes a gente acha que está na Bíblia, mas não está na Bíblia. A Bíblia existe o que? O livro de provérbios, que foi um livro inspirado por Deus. Mas existe outros ditados, outras frases, né, que são assim ditas para divertir, para aconselhar, para ensinar, mas que não estão na palavra de Deus. Tem algumas que são boas e tem outras que não são tão boas assim. Tem alguns provérbios que são chineses, de outros pensamentos, então a gente tem que avaliar, tem que prestar atenção no que está sendo dito e se está conforme a palavra do Senhor. Eu trouxe aqui alguns exemplos de ditados. Por exemplo, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Esse não está na Bíblia, a gente não vai encontrar. Mas o que ele está querendo dizer para nós sermos persistentes? Tem outro, assim, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Está lá no livro de Mateus, não está nem no provérbio. Mas ele foi tão dito que virou um ditado popular. Né? Mas foi o próprio Jesus que falou, olha, o que é do governo, você dá a ele. O que é de Deus, você dá a Deus. E também tem um outro aqui que está no livro de provérbios, que vai ter com a formiga, preguiçoso. Então, quer dizer, a pessoa que é preguiçosa, ela tem que observar a formiga, que mesmo sendo pequenininha, ali na pouca força dela, ela está o quê? Trabalhando a todo momento, né? Trabalha ali no verão, para que no inverno ela possa lá ter o alimento dela. Então, esses são alguns provérbios. Existem milhares e milhares de provérbios. Agora, nós falamos aqui do livro de provérbios que está na Bíblia, né? Ele é um livro de instrução para o povo de Deus. E ele foi escrito por quem? Por Salomão, o homem mais sábio. Olha só o que o versículo que nos diz. Está lá no livro de 1 Reis, capítulo 3, verso 12. Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. Salomão, quando ele foi assumir o reinado, o Senhor apareceu a ele e perguntou o que ele queria, o que ele estava precisando. E Salomão, estou resumindo a história aqui, né, meus irmãos? Salomão podia ter pedido muitas coisas, mas ele pediu o que a Deus? Sabedoria. Para quê? Para guiar o povo, para orientar o povo. E o Senhor se agradou muito disso. E o Senhor falou assim, olha, eu vou te dar um coração tão sábio que antes de você e depois de você não vai ter uma pessoa mais sábia. E, além disso, o Senhor deu o quê? Riquezas para Salomão. Ele não pediu, mas Deus se agradou tanto do pedido dele, da preocupação dele em ser sábio, em liderar o povo, que o Senhor também deu riquezas. Então, Provérbios foi escrito por Salomão, e Salomão foi o homem mais sábio. E lógico que ele foi também inspirado por Deus para escrever esses provérbios. Aqui em Provérbios, capítulo 1, logo quando você inicia o livro de Provérbios, olha só o que está escrito, para que servem os provérbios, né? Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Siso aqui no caso é juízo. Para o sábio ouvir e crescer em sabedoria e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O que o Senhor está falando aqui? Olha, vocês têm esse livro aqui para quê? Para conhecer a sabedoria, as instruções. E aí eu focando aqui em jovens, né? Olha, para que os jovens tenham conhecimento e um bom juízo. O sábio, ele vai ouvir e ele vai aprender mais.
Agora, olha só o que ele fala lá no finalzinho: os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, aquele que não quer receber um conselho, que não quer ouvir uma instrução, ele é o que? Ele é louco. É isso que a Bíblia fala. Agora, aquele que para, que escuta os conselhos, que escuta a palavra, então ele é sábio. Então, qual é o meu conselho nessa aula? Que nós venhamos sempre a ouvir, prestar atenção nos conselhos, para nos tornarmos mais sábios. Vamos lá. O bom conselho dos pais. Essa é a nossa lição número 1. Né? Então, já começa aqui, o bom conselho dos pais. Mas antes de falarmos dos bons conselhos, vamos falar dos maus conselhos. A gente tem que se guardar dos maus conselhos. Prestar atenção. Quem tem te aconselhado e qual tipo de conselho você tem recebido? Preste atenção nisso. É de suma importância. Quem está te aconselhando? E que tipo de conselho está te dando? Eu trouxe aqui 2 exemplos. Olha só, um está no livro de 2 Crônicas, capítulo 10, do 13 ao 14, que diz assim: E o rei lhes respondeu asperamente, porque o rei Roboão deixou o conselho dos anciãos e falou-lhes conforme o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu lhes acrescentarei mais. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Quem foi Roboão? Roboão foi filho de Salomão. Quando ele foi assumir o reinado, lá no finalzinho de Salomão, os tributos, as coisas estavam muito fortes, o povo estava reclamando. E ele assumiu, e aí ele foi pegar conselho com os anciãos. E os anciãos falaram que, olha, o seu pai foi muito duro, colocou muito tributo, muito alto, então alivia a carga do povo. O povo já não está suportando mais. Ele ouviu o Roboão, só que ele pegou e falou assim: eu vou conversar com os jovens, com os meus amigos, que não tinham muita experiência. E ele falou assim: olha, se o seu pai foi duro, você tem que ser mais duro que o seu pai ainda. Você tem que ser mais pesado. E foi o que Roboão fez, seguiu os conselhos dos jovens. E o que aconteceu? O povo se rebelou. Porque ele, ao invés de escutar o conselho dos anciãos, que tinham mais experiência, que entendia mais, foi dos jovens, os amigos dele que não tinham experiência nenhuma. E aí qual foi a consequência? A rebelião. Não foi um sucesso a decisão deles. Um outro aqui está lá em Salmos 1, do 1 ao 2, que diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O que o Senhor está falando aqui? Olha, não vai seguir os conselhos dos ímpios, daqueles que não servem a Deus. Com quem que você tem pego seus conselhos? Com pessoas que servem a Deus ou com pessoas que não têm compromisso nenhum com Deus? Então a gente tem que prestar atenção, porque se nós somos cristãos, nós servimos ao Senhor, nós temos que ter conselhos que está de acordo com a palavra de Deus. E ele fala assim: olha, e tem o seu prazer aqui na lei do Senhor, na Bíblia. Então que leia a palavra de Deus. Tenho certeza que ali você vai receber o que? Bons conselhos. Vamos lá. Os melhores conselhos vêm do Senhor, e um dos seus conselhos é para os filhos ouvir a instrução de seus pais. Não existe conselho melhor que seja do Senhor. O Senhor é aquele que vai te aconselhar da forma mais correta. Por quê? Ele conhece o teu passado, ele conhece o teu presente e sabe o teu futuro. Ele sabe de todas as coisas. Então o conselho dele é o melhor. E o que ele fala é o seguinte: olha, filhos, escute os seus pais. Preste atenção no que seus pais estão falando. Olha só, lá em Provérbios 1, verso 8. Filho meu, ouve a instrução de seu pai e não deixes a doutrina de tua mãe, quer dizer, os ensinamentos de tua mãe. Então a gente tem que ouvir, tem que seguir, porque eles querem o melhor para a gente. Depois de Deus, a pessoa que vai nos amar mais, que vai querer o nosso melhor, sempre será os nossos pais. A experiência e o amor. Os pais têm mais experiência que nós e eles nos amam. Talvez você diga: ele é de outra época, ele não me entende, não sabe nada dos dias de hoje. Olha, existem princípios e valores que independem da época que você está vivendo. Por exemplo, roubar vai ser pecado lá atrás, hoje e amanhã, sempre vai ser. Aí fala: nossa, irmã Renata, está pegando pesado. Vamos pensar aqui: vício em drogas, em bebidas, em cigarro. Era errado lá atrás, é errado agora e vai ser errado no futuro. Porque a palavra do Senhor não concorda com isso, ele nos orienta a outras coisas. Então a gente tem que prestar atenção, e falar assim: olha, meu pai não vive agora, mas ele quer o teu melhor, ele já tem uma experiência, ele já passou por isso.
E pode ter certeza, se você seguir as orientações dos seus pais, vocês vão ter um bom caminho, vocês vão sofrer menos, vamos dizer assim. A responsabilidade dos pais. Deus deixou para os pais a responsabilidade de instruir, de educar, de corrigir e aconselhar, tendo sempre como base a sua palavra. Então, é responsabilidade dos pais. Por isso, os pais vão nos cobrar, vão colocar regras, vão nos repreender. Isso serve de alerta para nós, como se fosse um radar de velocidade, que informa quando passamos dos limites. Então, existem as regras, os conselhos que os pais nos dão. A gente tem que seguir. Quando a gente não segue, ele vai repreender, ele vai cobrar. Então, quando você passou da velocidade, o radar anotou ali, olha, você passou. Então, que nós estejamos alerta. Ah, mas o meu pai é muito chato, o meu pai briga. Mas é a responsabilidade dele. Deus deixou os seus pais para cuidar de você, para te orientar. Então, é obrigação dele fazer isso. E você tem que ouvir, você tem que estar atento ao que o seu pai e sua mãe estão falando. Aqui tem um versículo, né, em Provérbios que diz assim, ó, quem não corrige os filhos mostra que não os ama. Quem ama os seus filhos se preocupa em discipliná-los. Por isso que seu pai e sua mãe te corrigem, porque ele te ama. Nossa, irmã Renata, como é que pode me amar depois de castigo? É por amor, é um castigo por amor. É necessário que faça isso. E é bíblico, olha, que se ele te ama, ele vai te corrigir. Ele não quer que você vá para o caminho errado. Ele não quer que você se prejudique. Talvez você diga, todo mundo está fazendo. Talvez você está fazendo alguma coisa que os seus pais te corrigiu, não está proibindo, não está te pondo de castigo. Aí você fala, mas todo mundo está fazendo. Mas olha só aqui, ó. O certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo. E errado é errado mesmo que todos estejam fazendo. Quando eu estava montando essa aula, eu lembrei desses desafios que têm acontecido. Principalmente com os jovens, né, com os adolescentes. Ah, tem um desafio tal. Quantas pessoas já morreram? Quantos jovens já foram parar no hospital, né? Porque está fazendo esse desafio e prejudicam a própria vida. Alguns perdem a vida, né? E todo mundo está fazendo, mas é errado. Então preste atenção, escute o conselho de seus pais. Deus também usa outras pessoas para aconselhar. Sabemos que alguns pais excedem, às vezes, na correção e outros não se importam, quer dizer, não está nem aí, deixa seguir. Por isso, os pais precisam da sabedoria do alto. Se, porventura, você não pode se aconselhar com seus pais, peça a Deus que prepare alguém que seja responsável e que conheça e pratique a palavra de Deus para te aconselhar. Mas preste atenção no que eu estou falando aqui. Não é por qualquer motivo, meu pai não serve para me aconselhar. Não. Não é? Existem sim pais que excedem, a gente está falando daquelas exceções, né? Aqueles que não amam seus filhos como deveriam amar. Aí sim você vai procurar ajuda, mas procure ajuda em alguém que é responsável, alguém que pratique a palavra de Deus, né? Que está ali, que segue realmente o que o Senhor tem feito. Ore ao Senhor, peça a Ele, fala, Senhor, me ajuda. Eu preciso de alguém que me oriente, alguém que me aconselhe. Fale comigo, Senhor. E o Senhor vai te orientar, o Senhor vai te aconselhar. Às vezes Ele vai preparar uma pessoa, ou às vezes na hora da palavra, o Senhor vai falar com você. Amém? Vamos lá. Princípios que devemos ter com os pais. Tem 3 princípios que o filho tem que seguir. Amar, obedecer e honrar. Isso é básico. Mas o meu pai e a minha mãe é chato, não sei o que. Não, você tem que amar, você tem que obedecer, você tem que honrar. Vamos falar aqui de amar os pais. Versículo que está lá em Mateus, capítulo 22, versos 37 a 39. Diz assim, e Jesus disse-lhes, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, a gente já sabe, é o primeiro mandamento. O segundo mandamento é amar o nosso próximo como a nós mesmos. E normalmente a gente faz o quê? Quando a gente fala desse próximo, a gente lembra do amigo, do primo, até mesmo do inimigo que nos persegue. Ele é o próximo. Mas o nosso pai e a nossa mãe são os mais próximos de nós. Nós devemos amar e às vezes a gente esquece disso. A gente esquece de amar aquele que foi o instrumento para te colocar na terra. Então, e aquele que te ama, aquele que vai te proteger, que vai fazer de tudo por você. Então, nós temos que amar os nossos pais. Sempre diga que o ame, faça de tudo, demonstre o seu amor aos seus pais.
Ele é o mais próximo que você tem. Foi ele que te gerou. Você tem o sangue dele, você tem o DNA dele, né? Do seu pai, da sua mãe. Então ame. Ah, mas o meu pai e a minha mãe não são tão legais. Ame, peça ao Senhor que derrame o amor em teu coração. Vamos lá. Obedecer os pais. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Se a gente falou no versículo anterior lá que é vamos amar a Deus sobre todas as coisas, de pensamento e tal, o que você tem que fazer? Você tem que agradar o Senhor. E uma das coisas que agrada ao Senhor é os filhos obedecerem os vossos pais. Então obedeça, porque é agradável ao Senhor. Também lá em Provérbios 1, o verso 8 e 9. Ouça, meu filho, a instrução do seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Nós já até lemos. Olha só, eles serão um enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Quando você obedece, você escuta os seus pais, você vai ter um caminho abençoado. Isso vai ser honra para você. Por isso que falo de enfeite na cabeça, um adorno no pescoço. Você vai ser honrado. Olha aqui, honrar os pais. Honre seu pai e sua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Então, quer dizer, é o primeiro mandamento com promessa. Que promessa? De ter vida longa, se você honrar o teu pai e a tua mãe. Mas atenção, não fale mal de seus pais. Às vezes você obedece os seus pais. Você faz tudo o que os seus pais estão pedindo, mas você vive reclamando. Você obedece batendo porta, falando mal, falando para as pessoas que o seu pai e a sua mãe é chato, que é isso, que é aquilo, sempre falando mal e reclamando. Isso não é honrar pai e mãe. Então presta atenção. Se está difícil, eu não estou dizendo que é fácil, mas se está difícil, você tem um Deus, você tem Jesus, que você pode estar orando, você pode estar buscando, pedindo a Ele para visitar os seus pais e você também, para que haja o que? União, para que você consiga amá-lo de verdade, obedecer de verdade, honrar o seu pai e a sua mãe. Eu, graças a Deus, né, honrei minha mãe, eu obedeci. Era fácil? Às vezes não, às vezes eu não queria obedecer. Mas eu sabia que era melhor obedecer. A Bíblia fala, né? É melhor obedecer do que sacrificar. Então, a gente tem que obedecer. E o Senhor, você vai crescendo, aí você vai entendendo. Tinha coisas que lá na minha juventude eu falava, não, isso aí não, minha mãe não entende nada. E hoje eu sei que ela fez aquilo, ela me corrigiu para o meu bem. Né? Para que eu tivesse um bom caminho, para que eu crescesse bem, tivesse bons conselhos, uma boa experiência. E foi o que o Senhor fez. Amém? Terminamos a nossa aula por aqui, olha. Busque conselhos em pessoas confiáveis e que verdadeiramente te amam e que seguem a palavra do Senhor. Busquem pessoas que têm a palavra, que têm a Bíblia, que têm os conselhos do Senhor, para que eles te aconselhem da melhor forma, pessoas que realmente te amam. Não faça como o Roboão, né, que foi buscar conselhos dos amigos dele, que não tinha experiência, que não conhecia realmente a lei do Senhor. Busquem pessoas que realmente vai te ajudar, que realmente querem o seu bem. Amém? Terminamos por aqui. Que Deus abençoe. Continue assistindo a nossa aula, curte, compartilha. Amém?